Estamos aqui para penúltima, né, para a penúltima meta do Clube de Leitura do Condenação da Memória. Mais uma gravação para deixar aqui marcado. Eu estou vendo que a câmera está torta. Para quem está aqui no YouTube, né, que não necessariamente está no Clube de Leitura, né, deixo claro que não vai ser sempre assim, amador, né? Agora que eu mudei para o apartamento, eu pensei um pouco no cenáriozinho. Se você for no meu Instagram, @Guilherme Goc, no YouTube, você vai perceber que já tem vídeo com alguma coisa aqui, vai ficar bem mais interessante que isso aqui. Mas esse é o momento que eu tô, né, só resolvendo problemas de mudança, problemas pessoais, então vamos gravar assim mesmo. O importante aqui é a informação. O importante, se você está lendo Condenação da Memória e caiu de paraquedas nesses vídeos todos, né? Você está acompanhando um recorte da vida muito interessante na minha vida, e espero que você continue comigo aqui, porque a gente vai aos poucos evoluindo e se conhecendo melhor, beleza? Mas o importante aqui é que a gente agora vai para a penúltima meta, começando o capítulo 36, né? Em 2059 a gente tem a questão dos geradores de estrutura molecular cúbica, nitrogênio. Eu pesquisei qual seria o ápice da tecnologia para colocar nesse ambiente aqui, que quando você chegou no final desse trecho, você já sabe que eles estão numa nave. Então, se você não suspeitou lá quando a Crásia foi condenada e que sufocou, agora aqui você tem essa resposta, né? Bem, primeiro tem esse final dessa coisa da memória da Augustine lá na fábrica, o Martin nesse dilema, ela desmaiada, acharam que ela morreu. Tem essa grande cena de ação e confusão e caos com Anitos, com o Jaspers, a luta, a guerra evoluindo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, muito frenético, muito difícil, muito desafiador traduzir isso em palavras. Mas fato é que eu desde o início estou construindo esse orgulho violento do Anitos, e foi o que fez com que o Marte conseguisse escapar, mas o Jasper não. E no final desse capítulo já tem o primeiro efeito, os primeiros sinais do efeito dessa imersão da memória da Augustine, né, dela retomando a cabeça dela, e o Jasper, as últimas palavras dele, ele é feliz que ela está bem. É um doce de um personagem que infelizmente fadou, e tem muita morte nesse pedaço, né? Desculpa, gente, mas é acelerado aqui. Aqui no 37, né, em 2060, a gente tem aqui que revoluções coordenadas de ideologia tecnologista derrubaram governos democráticos de vários países do mundo. Se você já ouviu falar em tecnologistas, tem algo aqui, uma referência aqui importante, mas não vou falar muito. Bem, capítulo 37, a gente tem esse capítulo de transição do Martin, retomando a memória dele, eles tentando sobreviver àquela pancadaria louca, né, se arrastando, e o Kirk salva, finalmente o Kirk vem e aperta ele, porque o plano era ele descobrir a memória dela, o paradeiro do livro ele não descobriu. E mais uma vez ele está sendo sufocado ali, ele apanha muito nesse pedaço, é meio repetitivo, eu quero trazer essa coisa quase do Sísifo na vida dele. Toda forma que ele responde, né, você tem certeza? Está pronto? Sim, né? Tem muito disso, mas também esse sofrimento cíclico dele, sempre está apanhando, muito ligado à força e garganta, nessa coisa da repressão dele falar e dele lembrar. E aqui ele já é imundo, ele toma essa pancada, ele tenta calcular o que está acontecendo, e ele tem uma epifania, né? Aqui na Padrão 70 ele fala: eu sei onde está o livro, e eu escrevi para mim mesmo aqui, para retornar à página 99, porque uma rima da epifania que ele tem, né, quando ele apanha do Jasper, salvo engano. Deixa eu lembrar aqui. 99, desculpa. É isso mesmo. Né? Ele também tem um ato de coragem e bravura diante dessa pressão lá do Jaspers para encontrar Agostini. Ele agora tem novamente esse ato de bravura em cima dessa pressão. Eu quis construir esse Martin que às vezes nem sempre corresponde ao como se espera dele, principalmente no segundo ato, mas aqui ele está mais potente, porque a memória dele está retomando, ele descobriu aquela questão da música, ele viu a memória de Agostini, está mordido por tudo que está acontecendo, que ele planejou. Então todas as falhas e mortes estão nas costas dele.
E eles chegam no Umbra, né? E aqui, no capítulo 38, eu falo de o projeto O Abrigo da Humanidade, né? Em 2063, novamente, 2063. Você sabe do que eu estou falando? Você está me seguindo em redes sociais? Você está vendo esse vídeo mais ou menos próximo quando ele saiu? Ou melhor, você está vendo muito depois? Tem algo relacionado claramente a 2063 aqui. Se você chegou até aqui, você tem a referência máxima de outra obra minha que entrega que tem um universo compartilhado aqui. E chega no Umbra, né? Também tem esse suspense da situação que tá lá o bar, né? As pessoas intocadas, uma coisa meio de trincheira, de guerrilha, aquela cena meio tensa dele chegando, o pessoal suspeitando, até que ele fala de Hera e recebe o afago do Albert, que lá no início também protegeu ele, né? No início da vida dele. Então eu gosto desse retorno das coisas, uma nova figura, né? Mesmas figuras com uma nova imagem, uma nova posição, uma nova situação, mas essa coisa do retorno dele de novo. Eu quis brincar uma coisa do mito de Sísifo aqui. E ele senta lá na mesa de sempre e ele reproduz o que a Augustine fez. E reproduzo também mais ou menos o que ele visualiza na cena que eles vão no camarote, dela sentada na cama e se abaixando, e ela propositadamente não visualizando para não ser detectado na memória a ação que ela está fazendo. Ela fez isso também no Umbra e descobre que desde o início o livro estava embaixo do banco lá. Você vê que não faz muita manutenção lá, mas isso eu falei lá no início, que é tudo meio sujinho. Então o livro estava sempre lá. Eu brinquei com o termo plantas de árvores para deixar mais um pouquinho para entender o que é. Será que está falando de botânica? Porque a gente fala lá da planta de era, ou está falando de planta de projeto? A gente sabe já que é de projeto. E aí começa a invasão, o tremor e aquela confusão. A gente consegue escapar, ele consegue ver o desenho do projeto de Argos. Ele entende, né? A gente entende mais do que ele ainda, que aquilo são as plantas mesmo, né? A planta baixa de Argos. Mais uma referência a uma outra obra minha primeira. Um acelerador de partículas instalado no Oceano Pacífico falhou o teste de gravitons, causando estragos por todo o globo. Então tem uma amarração aqui de muita coisa que eu produzi, que só você que está vendo esse vídeo, só você que faz parte do clube, que vai ter acesso a esse segredo por enquanto. Vou deixar esse negócio rolando por mais um tempo, vou transformar isso num desafio. No capítulo 39, a gente tem mais uma vez essa coisa do planejamento do Kirk, ele muito evoluído, e os acontecimentos pilhando na cabeça do Martin. Novamente volta ao tópico dos acoplamentos, que agora, lá no final desse trecho, como a gente sabe que é uma nave, faz sentido os acoplamentos entre seções de nave, até mesmo no final desse capítulo que eles percorrem muita coisa e chegam numa nova seção de Argos que é segregada, né? A seção da Elite é essa coisa dos acoplamentos de partes das naves. Então, quando fala de acoplamento, é realmente para boicotar a própria viagem da máquina, da nave, porque você separando as partes dos propulsores, essa nave vai ficar à deriva para sempre. E enfim, o Marty toma coragem, eles ficam cara a cara, e aí o Kirk fala que confia nele, de respeito a ele do que já aconteceu. A gente já sabe aqui o que aconteceu no passado, mais ou menos, as memórias dele que retomaram. Mas esse momento aqui de, como eu posso dizer, de retomada e orientação e caminho para o grande confronto final. Já tiveram muitos confrontos finais, mas esse é um grande confronto final. Eles passam horas ou dias intocados, atravessando tubos e caminhos, assim como lá quando ele conheceu o Numerado, ele também percorreu essas entranhas de Argos. Eles agora estão percorrendo entranhas de Argos em outro sentido. Até que eles chegam e chegam a um local completamente diferente de tudo que Argos já foi até agora, uma grandiosidade que já começa a aquecer o que vocês vão ver mais adiante, aquela coisa meio dissonante, grandiosa. Eles chegam num grande portão e vão fazer o trabalho ali de abertura do portão. O que precisa da ajuda do Augustine para isso, a gente já sabe.
Mas eles chegam na lateral umas torres e chegou o momento da grande revelação do capítulo 40, que é algo diferente, né? Esse capítulo 40 é uma grande exposição, desculpa. Mas é uma exposição que ajuda os próprios personagens a se colocarem, né? Esse momento de resumo da história da humanidade, trazendo que ela é a própria construtora das próprias tragédias. A gente chega até o nosso tempo e passa, né? Da idade contemporânea, das questões das batalhas, de bombas nucleares, florestas e enfim, tudo aquilo que a gente foi contando ao longo da cronologia em cima, resumido aqui, né? É, né, o Marte passa por essa tensão, a energia dele é drenada nisso, eles veem essa questão de guerra de drones, as inteligências artificiais e o culto de tecnologistas, olha a referência aí, até que chega exausto a última cúpula, que diz que em 2064, 9 das 14 arcas construídas deixaram a Terra, cada uma em direção a uma possível colônia espacial em planetas com características de habitabilidade. Entre 50 e 100 mil pessoas foram selecionadas para cada nave, levando em conta critérios de sobrevivência e habilidade para a retomada da humanidade. Então, teoricamente, cada nave dessas tem forma diferente de sobrevivência. Então, uma criogenia, clonagem, sei lá, embriões controlados, né, para serem fertilizados quando chegarem ao local, uma liberdade maior, uma repressão maior. Então, tem várias formas de sobrevivência em cada uma dessas naves, né? Políbotes, Encélado, Damiso, Egeon, Eurímedon, Amico, Talos, Gerion e Argos, né, nomeados em nome de criaturas gigantes da mitologia grega. E aí esse finalmente é o êxodo da humanidade. E esse tablet, esse último tablet é diferente. Eu conto o mito da criação, né, a mito de Argos e de Hera e todos esses termos que se não estão claramente durante a história toda, eles estão indiretamente a história toda. Essa história é recontada no livro, essa tragédia grega, de uma forma distorcida, tecnológica, mas é aquilo que você aprende na Poética de Aristóteles, que as histórias são esse embate de deuses, e quando você vê as estruturas de literatura, você sabe que no final é sempre a mesma coisa, né? A história sobre amor e morte, e amor e morte são opostos que se complementam até na saudade. Então, eu quis trazer aqui o mito fundador dessa história, do termo de Argos, de porque era o termo escolhido pela revolta e da ordem, e tanta coisa aconteceu. E a gente começa o capítulo seguinte, foi iniciado o êxodo da humanidade em 2074, mas a gente não vê Marte, a gente vê a última cena de Menon, né, a última sobrevivência dele, um embate filosófico, né, contando o que aconteceu, essa derrota, essa coisa de geradores e tal, e ele, último embate com o Rogato, ela fala, você é tão pequeno, tão covarde, aí ele, né, a cabeça dele trabalhando ali, fala, você não acredita em liberdade? Ela fala, existência e liberdade só se manifestam praticando. Presos e Argos, de que adiantam? E aí, né, ele traz uma outra fala aqui para ela, né, da verdade da história, que não próprio instante, do que adianta controlar a história nas nossas memórias, porque se a gente não vai estar vivendo se controlar as histórias. E ela brinca, né? Curioso ver de você, Meno. Você já viu as outras gravações? Procura saber o que é Meno, diálogo de Meno na filosofia grega. Ela brinca do nome e tal, e ela fala assim: não me venha questionar sobre liberdade, no máximo estaremos condenados a ser livres. Graças a Argos escapamos dessa angústia. Era só seguir o que lhe foi traçado, mas mais uma vez teremos trabalho de reiniciar tudo. Eu disse que te pouparia do que estivesse por vir, não disse? Que pena. E falo dessa coisa dos ciclos, né, de revoltas que o Marte mesmo protagonizou outra vez no passado, desse retorno e dessa superioridade que eles têm, né, que a elite tem, mesmo ela não sendo elite, mas ela estaria na elite, como eu falei no primeiro capítulo que ela aparece. E a última visão dele é essa coisa das luzes dos geradores, da sala de geradores,
do bastão que atinge ele, pequeno céu noturno artificial, e ele lembra da paixão de Martin sobre as estrelas. E a gente continua aqui do Martin diante disso tudo, diante de tudo que se projeta na cabeça dele. A gente descobre coisas sobre o passado, descobre sobre a realidade dele, dessa coisa da nave espacial, e Agostinho também se lembra. Então ela pergunta: agora você se lembra? E aí ele fala: boa parte sim, me lembro. Aí ela: que bom, eu também. Então sabe que precisamos encerrar aquilo que começamos. As reminiscências afloraram de vez, né? Com as músicas, com o contato entre eles e com essa realidade, né? Eles dão um último beijo, com o primeiro, né? Interessante essa parte, né? Um beijo que durou milênios de afastamento, em poucos segundos, o senso de urgência e fagulha de revolta, desejo de liberdade, e ele se solta a saber o que tem que fazer. Ela ruma a porta e ele ruma em direção a Kirk. Ele entende esse dilema todo entre poderes, Argos querendo ter poder, a Ordem querendo destruir tudo e a Kirk querendo ter poder. Eles têm esse grande embate, esse grande combate. E, novamente, assim como nos combates filosóficos entre a elite, né, como aconteceu com Hannah e o Anitus e Edmund, como aconteceu com Menon e Rogato, e agora como acontece em Kirk, eles têm as suas razões, né? Ele fala: vocês são, nós somos, né? Vocês tiveram um mínimo de vida, nós somos escravos, nem nome nós temos. Nós nascemos aqui, vocês são terráqueos, são terrenos, vocês não fazem parte de Argos, nosso mundo Argos, né? Nosso planeta Argos sem órbita é nossa, né? Na visão do Kirk. E só que ele está num sentimento de vingança, mas essa vingança está lá do primeiro encontro deles. O Martin não é ingênuo, mas assim, foi uma confusão, uma falsa esperança, uma vontade de resolver, deixou isso passar. E ele pergunta: a solução é fazer igual a eles? E o Kirk fala: eu quero fazer pior. E ele fala que nunca esqueceu de que ele existiu antes de Argos, privilegiados no planeta abundante. E ele, mesmo com a cognição ainda atrasada, ou fingindo, cabe a você decidir, ele entendeu o que a Ordem queria fazer e qual seria a utilidade dele para o plano da Ordem na realidade de Argos, e qual seria a utilidade reversa para os planos dele. Inclusive do Martin, né, que ele fala aqui e tudo mais. Ele tenta falar que podemos conviver, e o Kirk diz que já ouviram isso, e o portal estala, a pancada vem, né, e essa confusão final desse capítulo, tudo que acontece aqui, essa briga, esse debate, ao final é interrompido porque vem um aroma natural. Mesmo que o Martin não lembrasse direito que é um aroma natural, ele sente aroma natural. Você lembra da erva de Hera que a gente viu lá quando a Hannah estava na botânica e tal, que levou ela até o Edmund e aconteceu tudo o que aconteceu? Coincidentemente fala da questão que é feita para sufocar. Então vem esse gás que é jogado ali nas as portas, nos portões abertos da elite. Não é à toa que está vazio, desguarnecido, porque a elite já tinha esse plano, né, de caso seja invadido, sufoca todo mundo, apaga todo mundo. Mas a gente vai descobrir o que aconteceu na última meta do livro. Foi talvez uma das partes, talvez a parte mais desafiadora de resumir aqui, a parte mais desafiadora de escrever, porque é muita coisa, mas tem que ir amarrando, né? Tem que ir fazendo essas rimas com o passado, as cenas do passado rimando aqui, né? Mostrando o quanto ele se transformou, mostrando o quanto custou isso tudo para ele chegar até ali, e ao mesmo tempo voltando ao que eu já falei, essa coisa meio Sísifo, né? De eterno retorno. E a gente vai descobrir agora, na última gravação, eu tenho um encontro, espero que dê certo. Próximo vídeo, que é o último das metas de leitura da condenação da memória, ele seja o grande final. Está sendo uma jornada muito interessante. Infelizmente, muita coisa aconteceu na minha vida, eu vou gravar sobre isso ainda.
Então, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, olha a data e vai achar lá nos meus vídeos. Muita coisa aconteceu, coisa que eu não posso falar, inclusive juridicamente, por enquanto. Que degringolou muita coisa, mas a gente está aqui para finalizar as coisas, né? Infelizmente, agora revelado, Neil Gaiman me ensinou essa coisa de finish things, termine as coisas. E eu vou até o final com esse clube, da forma que for, seja gravando, seja com encontros, nem que seja através de pombo correio. Eu quero trazer esse detalhamento do Coordenação da Memória para todo mundo, porque esse é o livro que eu me entreguei demais para escrever. Tá bom? Então, até a próxima e espero vê-lo no próximo vídeo ou no próximo encontro, que é sábado. Valeu!